Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novinho saindo hoje no canal e dando então continuidade à playlist de imposto de renda em 2022. Na aula de hoje eu quero te mostrar na prática, na tela do meu computador, o que você precisa saber e o que você deve fazer para então declarar corretamente os seus investimentos em ações no imposto de renda de 2022. Na primeira aula que eu gravei para essa playlist, inclusive se você está pegando esse vídeo pelo meio do caminho, não esquece de vir aqui no meu canal e consultar a playlist Imposto de Renda 2022. Eu estou gravando uma série de aulas sobre imposto de renda e os investimentos que você tem. Então aqui a gente já tem aula sobre renda fixa e o imposto de renda em 2022. Agora eu estou gravando vídeo sobre ações. Vai ter vídeo também sobre fundos imobiliários, sobre investimentos no exterior. E aí, se você então quer se tornar um investidor completo, saber tudo de A a Z sobre o que você precisa saber e o que você precisa fazer para declarar todos os seus investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável, seja de investimentos no exterior, na sua declaração anual de imposto de renda, você está assistindo ao vídeo certo, tá certo? Mas antes de partir para o conteúdo dessa aula, que vai ser extremamente denso quando a gente fala de declarar ações no imposto de renda, pessoal, não é algo nem um pouco simples, mas antes de partir para esse conteúdo, eu queria lembrar você daqueles recadinhos de sempre. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para prestigiar esse conteúdo que eu preparei para vocês carinhosamente e que eu estou fornecendo aqui gratuitamente para todas as pessoas que querem saber, então, como declarar seus investimentos, mais especificamente suas ações, no imposto de renda de 2022. Dito isso, vamos lá para a tela do meu computador, no programa da Receita Federal, para você, então, saber o que você precisa reunir para declarar sem problema nenhum e sem dificuldades maiores os seus investimentos em ações na declaração de 2022, combinado? Então bora lá para a tela do meu computador. Bom pessoal, eu já tô aqui com a minha declaração de imposto de renda aberta e eu queria falar para você que está assistindo esse vídeo, que é o primeiro vídeo dessa playlist que você está vendo, que você não deixe de assistir o vídeo anterior que eu gravei sobre como declarar seus investimentos de renda fixa. Isso porque tem alguns conceitos muito importantes que todo mundo que vai declarar investimentos, seja de renda fixa, seja de renda variável, precisa compreender, tá? Então não deixe de começar pelo primeiro vídeo da playlist sobre investimentos de renda fixa. E lá nesse primeiro vídeo da playlist, o que eu falei com o pessoal que é importante vocês terem em mente? Que quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda, a gente está, na verdade, contando para o governo tudo que a gente fez durante o ano anterior. Então agora, 2022, a gente está preenchendo a nossa declaração de imposto de renda relativa a tudo que foi feito entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021. Se você comprou ações agora no início de 2022, você vai ter que declarar isso na sua declaração de imposto de renda só em 2023, porque a gente sempre faz a declaração olhando tudo que a gente fez no ano anterior. E é claro que se você tem bens e direitos, você traz coisas de anos anteriores, pessoal, isso sempre tem que ser repetido nas declarações posteriores. Tanto que existe até uma opção dentro da declaração, quando você vai iniciar uma nova declaração, que é resgatar dados já preenchidos das declarações anteriores. E isso é muito importante, se você não quiser ter um trabalho extra, já importar, as informações que você já preencheu no ano anterior, porque certamente muitas informações que constavam no ano anterior vão se aproveitar, vão ser utilizadas também na declaração desse ano. E com ações não é diferente, vocês vão ver no vídeo de hoje porque que isso é importante, tá? E uma outra observação que eu falei nesse vídeo anterior sobre como declarar investimentos de renda fixa e que eu quero reiterar nesse vídeo é que hoje eu estou utilizando o programa IRPF 2021 porque no momento em que eu gravo esse vídeo, início, finalzinho de janeiro de 2022, a Receita Federal ainda não liberou o programa que nós vamos utilizar esse ano, em 2022, que é o IRPF 2022. Tá? Geralmente ela faz isso, a Receita Federal libera esse programa no final de fevereiro, mas como eu já queria fazer esse vídeo com calma para vocês, para todo mundo aprender, sem correria, como que preenche essa parte da declaração, eu então utilizei o programa antigo. Mas basicamente o programa não tem modificação nenhuma, o que mudam são as datas que vocês vão ver, situação em 31/12 de 2020 e situação em 31/12 de 2021. Vou mostrar para vocês o que muda aqui na prática, mas basicamente não tem mudança nenhuma, tá? É só um númerozinho ou outro, coisa que não vai impactar no seu aprendizado para você fazer a sua declaração agora em 2022, tá? Mas só se lembre que ano de 2022, você vai baixar o programa IRPF 2022, que você vai então preencher com base em tudo que você fez durante o ano de 2021. Tudo bem? Então, dito esses recados, essas considerações iniciais, agora então nós vamos realmente botar a mão na massa, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vocês declaram, os seus investimentos em ações
aqueles investimentos que você fez em bolsa de valores durante o ano de 2021. E, pessoal, mesmo que você tenha investido apenas um único real em bolsa de valores, investiu R$1, pessoal, em ações, você já se torna obrigado a entregar a sua declaração, tá? E é sempre bom você também entender que entregar a sua declaração anual de imposto de renda não é a mesma coisa que pagar imposto de renda, tá? Muitas das vezes você vai ter que entregar a sua declaração, mas você não vai precisar pagar imposto. O governo só quer que você acerte as contas com ele, que você explique tudo que você fez durante o ano. Essa também foi uma ressalva que eu fiz lá no primeiro vídeo dessa playlist sobre como declarar investimentos de renda fixa, tá? E a nossa declaração de imposto de renda no que tange a ações, ela se divide em 3 partes. A primeira que a gente faz aqui no campo da declaração de bens e direitos, essa daqui, ó, que eu parei o cursor em cima. A segunda, que é quando você vende ações e a gente tem que declarar nessas vendas de ações na parte ou de rendimentos isentos e não tributáveis, e fiquem tranquilos que eu vou explicar passo a passo isso para vocês, ou na parte de renda variável. A depender do tipo de venda que você faz, você vai declarar essa venda em uma parte da sua declaração. E no terceiro momento, a sua declaração de ações, ela compreende, né, a declaração de eventuais dividendos e juros sobre capital próprio que aquela empresa que você tem em carteira eventualmente pode ter te pagado durante o ano de 2021. E vamos então começar pela parte mais simples, pela primeira parte, que é a parte de declaração de bens e direitos. Nessa parte de declaração, você vai mostrar para a Receita Federal, você vai explicar para ela todas as ações que você tinha em 31/12 de 2021. E essa é sempre uma dúvida muito comum do pessoal. Muita gente fala assim: Sofia, eu comprei e vendi tudo dentro do mesmo ano, dentro de 2021. Eu preciso preencher alguma coisa na parte de bens e direitos? Não, porque sua posição em bens e direitos, ela é 0. Muita gente pega, preenche, cria aqui um campo novo, coloca assim, ações, né, código de ações aqui, 31. Muita gente aqui coloca um campo novo, cria um campo novo, coloca aqui discriminações, né, ações da empresa adquiridas em tanto do tanto, né, e põe a data aqui, e vendidas e coloca a data aqui, e coloca tudo zerado. Tá, você pode fazer isso se você for uma pessoa mais, assim, preciosista, né, com as informações, mas eu não vejo motivo. Eu, pelo menos, nunca fiz isso nas minhas declarações e nunca tive problema algum com isso. É claro, pessoal, que tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu tô falando com base na minha experiência como investidora. Mas é claro, né, em caso de dúvidas, é muito prudente que você consulte um contador, que é o profissional técnico especializado, né, em fazer esse tipo de exercício contábil. Mas eu, praticamente, com a minha prática de investidora, quando eu compro e vendo dentro do mesmo ano, o que é raro acontecer, mas pode acontecer, né, eu não preencho a parte de bens e direitos, tá? Mas muita gente preenche, coloca tudo zerado, né? Aqui na parte CNPJ, você coloca o CNPJ da empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que vocês localizam o CNPJ da empresa que você quer declarar. Mas tem gente que prefere fazer isso. Eu só crio um campo novo, pessoal, quando eu realmente tenho aquela ação, aquela posição acionária em 31/12 do ano anterior. E aí eu clico aqui no campo novo, né? Vou lá de novo no código 31, ações, né? Coloco o CNPJ da empresa que eu quero declarar. Vamos supor que eu tenho 100 ações de Magazine Luiza. E aí eu coloco aqui o CNPJ da própria empresa Magazine Luiza. E aí muita gente pergunta: mas Sofia, onde que eu acho esse CNPJ? Pessoal, basta você digitar no Google aqui, ó. Se você vier no Google, colocar aqui, ó, Magazine Luiza CNPJ, tá vendo? CNPJ Magazine Luiza, já aparece aqui o número do CNPJ da empresa. Se você ainda quiser conferir se é CNPJ mesmo, vem aqui no site da empresa, na parte de relações com investidores, né? Digita no Google, Magazine Luiza Relações com Investidores. Você baixa algum PDF aqui divulgado por Magazine Luiza, né, alguma convocação de assembleia, e aqui também já aparece, né, o CNPJ da empresa, tá? Que é o mesmo que tá lá no Google. E é esse CNPJ, então, que você vai constar aqui no programa da declaração, né, na parte de CNPJ. E aí, se em 31/12 de 2021 eu terminei o ano com 100 ações de Magazine Luiza, eu vou colocar aqui, ó, 100 ações da empresa Magazine Luiza, né, SA, adquiridas ao preço médio de tanto. E o que é isso, preço médio, pessoal? Sempre que você compra, né, ações de uma empresa e você vai fazendo compras, a cada vez que você compra, existe um preço, né, que você adquire aquela quantidade de ações. E aí, o que a Receita Federal quer de você? Ela não quer saber a sua posição patrimonial agora. Ela não quer saber quanto está o preço da ação de Magazine Luiza agora ou em 31/12.
Ela quer saber o seu custo médio de aquisição, o tanto de dinheiro que você gastou para ter, sim, ações de Magazine Luiza. E aí, se você, vamos supor, compra 50 ações de Magazine Luiza a R$10, depois compra mais 20 ações de Magazine Luiza a R$15, depois se você compra mais 30 ações de Magazine Luiza a R$20, você tem que fazer, né, o cálculo do preço médio, tá? Que é, na verdade, uma média ponderada. E aí, se você faltou essa aula de matemática lá no ensino médio, né, você vai sentir saudades da sua professora de matemática. Mas o que você tem que fazer é uma média ponderada de todos esses preços de aquisição, tá? E se você não sabe o que é média ponderada, você faltou a aula de aritmética em que o seu professor do ensino médio explicava o que é a média ponderada, não tem problema, tá? Basta você vir aqui no Google, deixa eu puxar aqui o Google, você digitar, procurar no Google uma calculadora de média aritmética, tá? Coloca lá no Google, calculadora de média ponderada. Tá? E aí você tem uma calculadora automática que você só insere os parâmetros. E aí, nesse exemplo que eu dei pra vocês, vamos supor que a gente fez 3 compras de Magazine Luiza, né? A gente primeiro comprou 50 ações de Magazine Luiza a R$10. Na verdade, o valor eu ponho aqui, né? Eu ponho o valor aqui, R$10, e o peso são 50 ações. Depois eu comprei, né, mais quantas ações que eu tinha falado naquele exemplo? Nem lembro mais. Mas vamos supor, eu comprei mais 20 ações a R$15. E depois comprei mais 30 ações de Magazine Luiza a R$20, tá? E aí, gente, se você vier aqui clicar em calcular, aparece o seu preço médio, tá? A sua média ponderada. E é exatamente esse valor que você vai colocar aqui na sua declaração. Ao preço médio de R$14. E 100 vezes 14, que é o número de ações que você tem, vezes o preço médio, vai mostrar aqui o que você tem que declarar, tá? Que é o que então, pessoal? R$1.400 é a sua situação, a sua posição patrimonial em ações de Magazine Luiza. E aí você pode estar perguntando, poxa, Sofia, mas onde que eu acho esses valores? Eu não lembro por quanto eu comprei Magazine Luiza. E todos esses valores, pessoal, você pode consultar em 3 lugares diferentes. O primeiro deles e mais confiável, tá, é a sua nota de corretagem. Toda vez que você faz uma compra de ações de qualquer ativo em bolsa de valores, é emitido no seu CPF uma nota de corretagem, que é como se fosse o cupom fiscal da sua compra. E nesse cupom fiscal tem o preço de aquisição. E é justamente esse preço de aquisição que você vai utilizar para calcular, né, a média ponderada, o seu preço médio. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma nota de corretagem, pessoal. Não sei se vai ficar visível aí para vocês, mas toda corretora de valores, todo banco que te oferece, né, compra de ações, ele é obrigado a, toda vez que você compra algum ativo ou vende algum ativo em bolsa de valores, te fornecer essa nota de corretagem. E aqui consta, né, o ativo que você comprou, obviamente isso aqui eu peguei na internet, tá, pessoal? Nenhum dos documentos que eu vou mostrar aqui pra vocês é meu, justamente para não influenciar ninguém a comprar ou vender nenhum tipo de ativo. E aqui, nesse caso, a gente consegue ver que nessa nota de corretagem que eu peguei na internet, a pessoa, né, ela comprou e vendeu, né, o ativo da empresa Cogna, e aqui tem exatamente os preços de compra e venda. E você, a cada vez que você compra, pessoal, você tem que atualizar o seu preço médio. Você pode deixar para fazer isso, né, quando você for fazer a sua declaração, agora, né, no início de 2022, mas se você faz muitas compras durante o ano, pessoal, e deixar para fazer esses cálculos só, né, durante a época da declaração, você vai ficar enrolado. Então, o ideal é que todo mês em que você opere na Bolsa de Valores, você vá fazendo as suas apurações de preços médios, tá? Por isso que a gente fala, muitas vezes, alguns corretores, né, por isso que muitas vezes alguns contadores falam, pessoal, a declaração ela é anual, mas a apuração de impostos ela é mensal. Por quê? Porque o ideal, para você não ter nenhum problema, para você não ficar sobrecarregado e para você até muitas vezes não ficar em mora com a Receita Federal, é você fazer as suas apurações de preços médios, de lucros, de prejuízos, quando fecha um mês. Então, fechou o mês de janeiro, você operou? Vai lá, né? Atualize o seu preço médio daquela empresa que você comprou. Vai lá, né? Vê qual que é o lucro ou prejuízo que você teve, caso você faça as vendas. E aí você consegue, né, ter um controle mais próximo e menos trabalhoso, né, dos seus preços médios, tá? E sempre, então, você pode consultar os seus preços, né, de aquisição na nota de corretagem, que a sua corretora ela te oferece, e aí você utiliza os preços de aquisição que estão na nota de corretagem para você calcular os seus preços médios. Você pode consultar esses preços médios também, pessoal, no portal do investidor da B3, tá? Que é uma plataforma que ela é sincronizada com as corretoras e eles mostram para vocês, né, os seus preços médios. Eu, particularmente, eu prefiro consultar as notas de corretagem. No vídeo que eu fiz de declaração de imposto de renda no ano passado, eu utilizei aqui o site investidor da B3, mas muitos alunos, muitos seguidores me falaram que esse portal ele pode apresentar alguns erros, algumas inconsistências, tá?
mas você fazendo o seu login aqui, você tem um extrato completo dos seus preços médios de compra e venda. E se você realmente quiser arriscar e confiar no site da B3, você pode utilizar esse repositório de informações. Ou você também, pessoal, pode utilizar uma série de aplicativos, né, do mercado financeiro, de sites do mercado financeiro, que oferecem, né, uma parte de organização da sua carteira de investimentos. E um desses sites que eu mais gosto, inclusive até mesmo para você acompanhar a sua posição patrimonial, para você acompanhar, né, os seus investimentos, é o Trademap, tá? Que tem tanto o site na internet quanto o aplicativo. Eu vou inclusive deixar o link do site Trademap aqui na descrição para você conhecer melhor. Mas se você baixa o aplicativo ou cria uma conta aqui no site Trademap, você tem aqui a parte de carteira e que se você sincronizar diretamente com a Bolsa de Valores, ele também faz seu controle de preço médio, tá? Mas é um controle de preço médio com base no repositório que a B3 controla. Então sempre tem aquele senso crítico de que, né, o documento mais confiável para você calcular o preço médio não é nem a B3, nem esses sites que se utilizam da B3 para poder te fornecer o preço médio, mas sim a sua nota de corretagem, tá certo? E basicamente, pessoal, é isso que você tem que fazer na parte de bens e direitos. Você tem que informar a sua posição em 31/12. E aí muita gente me pergunta nessa hora, Sofia, e se eu já trazia, né, ações de anos anteriores e eu só comprei mais ações durante o ano de 2021? E aí você vai colocar a sua posição patrimonial até, né, o ano anterior, nesse primeiro campo que tá aqui, ó, situação em 31/12, mas que no seu programa atualizado que você vai declarar, né, seus investimentos agora em 2021, vai estar escrito situação em 31/12 de 2020, e então você vai declarar nessa parte aqui a sua posição em 31/12 de 2020. E em 31/12 de 2021, que é o campo que vai estar aqui atualizado no IRPF 2022, você vai pôr a sua posição patrimonial até o último dia do ano de 2021, tá? E é basicamente isso que você faz em bens e direitos, gente. A Receita sempre quer saber a sua posição em 31/12. É como se fosse uma fotografia, tá? Que ela quer do dia 31/12 da sua carteira de investimentos. E aí você coloca, né, se você tinha coisas que você trouxe de anos anteriores, você põe nesse campo aqui que eu tô circulando com o cursor, e aí você atualiza a sua situação em 31/12 de 2021 nesse campo aqui. Lembrando que essas datas aqui, tá 2019 e 2020, porque eu tô utilizando, gente, o programa do ano passado. Agora, no ano de 2022, você vai baixar o IRPF 2022 e você vai ter aqui situação em 31/12 de 2020 e situação em 31/12 de 2021, tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, essa é a primeira parte da sua declaração, a parte que você vai informar em bens e direitos, né, as ações que você tem. E você vai fazer uma dessas operações, aqui eu vou dar um ok, você vai lançar uma dessas operações, pessoal, para cada uma das ações que você tem. Eu fiz aqui um lançamento para Magazine Luiza. Se você tem, por exemplo, ações, vou chutar aqui uma outra empresa, de Banco Bradesco, você tem que fazer um outro lançamento, tá? Código 31 e fazer a mesma coisa, calcular o seu preço médio, ver qual que era a sua posição patrimonial em 31/12 e colocar aqui no campo de discriminação e aqui a situação em 31/12 de 2020 e 31/12 de 2021, tá? Se você não vendeu nada, pessoal, durante o ano passado, né, na Bolsa de Valores, você vai fazer essa operação aqui repetidas vezes com todos os ativos. Você não vai precisar partir para o passo 2, que é o que eu vou mostrar agora, né, que é quando você vende ações na Bolsa de Valores, e aí você tem uma série de outros cálculos a fazer, tá? Então, quem não vendeu, vai parar a sua declaração aqui e vai pular direto para o passo 3, tá? E quem vendeu vai ter que agora acompanhar o segundo passo da sua declaração. E para simular, né, gente, um cenário de venda de ações, eu criei até uma tabelinha aqui, ó, eu criei uma planilhazinha aqui, bem caseirinha. E para você controlar suas ações, gente, isso aqui também já serve para você, tá? Eu coloquei os meses do ano aqui, né, e as ações que eu fui comprando e vendendo. E percebam que no mês de janeiro, eu vou até dar um zoom aqui, eu acho que vai facilitar para vocês visualizarem. Pronto, eu acho que ficou melhor agora. Eu mostrei aqui, eu fiz uma simulaçãozinha, né, que eu comprei 100 ações da empresa A em janeiro. Isso aqui, gente, tudo se refere ao que a gente fez o quê? Em 2021, tá? E aí eu tive, né, comprei essas 100 ações por R$52. Cada ação custou R$52. Então, qual que é o seu preço médio, gente? Se você comprou 100 ações, todas, né, a um único preço de R$52, né, a sua média ponderada ela vai ser de R$52. No mês de fevereiro, eu simulei aqui que eu comprei 200 ações de uma outra empresa, empresa B, a R$10 cada ação. Então, nesse momento, meu PM, meu preço médio é de R$10. Agora, percebam que em março, eu voltei a comprar mais ações da empresa A, só que é um preço diferente, né? Se eu paguei R$52 na ação em janeiro, em março ela estava custando R$48. E o meu preço médio ele já mudou. Eu fui lá na calculadora de média ponderada, tá?
e calculei, né, a média ponderada entre ter 100 ações a R$ 52 e mais 50 ações a R$ 48. Então agora eu tenho 150 ações ao preço médio de R$ 50,67. Quem tiver na dúvida, gente, basta vir aqui na calculadora de média ponderada, tá? Colocar o preço que pagou nas ações da mesma empresa aqui no valor e colocar o número, né, de ações que você comprou na parte de peso. Clique em calcular que você já obtém essa média ponderada, tá? Então percebam que a cada compra que eu faço, gente, de ações da mesma empresa, o meu preço médio de compra ele é alterado. Tá? E o ideal é que a cada compra você vai alterando o seu preço médio ao longo do ano, para você não ter que ficar fazendo muitos cálculos, né, na hora de declarar seus investimentos no imposto de renda. Depois percebam que em abril eu comprei mais 30 ações da empresa B. E aí, como eu já tinha comprado mais 200 aqui, né, em fevereiro, eu fiz a média ponderada e meu preço médio de compra ele já mudou. Não é mais de R$10 e sim de R$10,26. Em maio eu comprei ações da empresa C, né, 500 ações a R$ 78 cada ação. Meu preço médio é de R$ 78. E a partir de junho, pessoal, eu comecei a vender. Tá? E aqui que a gente tem que separar, né, a parte de vendas de ações. Existem dois tipos de vendas de ações, pessoais. As vendas que você faz, que dentro do mesmo mês não ultrapassam um valor global de R$20 mil. Se você vende, faz várias vendas durante o mês de ações, e todas essas vendas, se somadas, elas não ultrapassam o valor de R$20 mil. E se essas vendas ultrapassarem o valor de R$20 mil. Se você vende, e essas vendas dentro de um mesmo mês, tá? De 1º a dia 30 do mês, elas não ultrapassam R$20 mil, todos os lucros que você eventualmente tiver, pessoal, eles são isentos, tá? Você não precisa pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital. É uma colherzinha de chá que a Receita Federal nos dá. Então, se você vende até R$20 mil por mês e teve lucro, esse lucro, ele é isento, tá? E você precisa apurar esse lucro e declarar lá na sua declaração de imposto de renda. Por isso que eu volto a repetir, pessoal, a declaração ela é anual. Você faz uma vez ao ano, né, nos meses de fevereiro e março. Mas a apuração, gente, dos impostos a pagar, ela deve ser feita mensalmente, né? Aquele mês você operou, separa lá uma hora do seu dia e faz a apuração, né? Atualiza o seu preço médio, né? Vê se você teve lucro, se esse lucro ele é isento, se é um lucro não isento, ou se você teve prejuízo. E aí, se você vendeu abaixo de 20 mil, pessoal, você tem que pegar todas as operações que você fez, apurar se teve lucros ou se teve prejuízo. Os lucros que você tem, você declara em rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou mostrar aqui. E os prejuízos você declara na aba de renda variável. Porque esse prejuízo que você tem, pessoal, com a venda de ações, ele pode ser futuramente deduzido de imposto a pagar, né? Caso você faça uma venda não isenta posteriormente e caso você tenha imposto a pagar. E aí, esse prejuízo que você declarou há mais tempo, você pode utilizar ele para reduzir o volume de imposto que você tem a pagar. E aqui no mês de junho, então, né, eu dei um exemplo aqui, daquelas ações que eu tinha, né? Eu tinha até março 150 ações da empresa A ao preço médio de R$ 50,67, tá? Que é o que tá aqui. E aí, em junho, eu fui lá e vendi 50 ações ao preço de R$ 47, tá? Percebam que meu preço médio, até o momento em que eu fiz essa venda, ele era de R$ 50,67. Eu fiz uma venda de 50 ações a R$ 47. Então, né, eu tive um prejuízo, tá? Eu fiz uma venda de R$ 2.350, né? Ou seja, abaixo de 20 mil, e eu tive um prejuízo a declarar. E é esse prejuízo que você tem que declarar, gente, na sua declaração de imposto de renda, tá? Perceba que ainda, além dessas 50 ações que eu vendi na empresa A, eu vendi mais 100 ações da empresa B. Foram essas duas operações que eu fiz no mês de junho, tá? Nas ações da empresa B, gente, percebam que o meu preço médio era de R$10,26 e eu consegui vender a 11. Então, eu fiz uma venda de R$ 1.100 e eu tive lucro. Só que se eu juntar, né, todas essas operações que eu fiz dentro do mês de junho, eu não ultrapassei R$20 mil, esse meu lucro é isento. Eu somente preciso apurar esse lucro e declarar na minha declaração de imposto de renda, tá? Quando você vende abaixo de 20 mil no mês, né, ou seja, você tem operações isentas, os prejuízos dessas operações você declara num lugar que eu vou mostrar aqui agora, e os lucros você declara em outro campo da declaração, que é o que eu vou mostrar aqui agora também, tá? Então, você teve um prejuízo, né, em vendas abaixo de 20 mil. Você vem aqui na parte de renda variável e vem em operações comuns / day trade. E aqui você tá vendo que tem os meses do ano, pessoal, de forma semelhante ao que eu fiz na minha planilha, e é exatamente aqui que você tem, então, que lançar, né, o que você fez. Vamos voltar na planilha. Eu tive, então, um prejuízo, né, pessoal, aqui no mês de junho. Eu vendi 50 ações ao preço médio mais barato do que eu comprei. E aí é óbvio, né, gente? Você vai pegar o seu custo de aquisição que você teve que ter para comprar essas ações com base no preço médio.
Então, você vai fazer 50 vezes 50,67, que é o seu preço médio das ações da empresa A, e vai fazer isso, pegar esse valor, e desse valor você vai subtrair, né, o resultado da venda. 50 ações vezes 47. E aí você vai ter um resultado negativo, você vai obter, né, o prejuízo que você vai declarar. Vamos supor que dessa operação aqui, né, você vai fazer o seu custo de aquisição menos o valor que você recebeu com a venda, e aí como você teve um custo de aquisição maior, né, e você recebeu de volta com a venda menos dinheiro, você teve um prejuízo. E esse prejuízo você vai declarar com um sinal negativo na frente, né, lá no mês de junho da sua declaração, tá? Aqui em operações comum, mercado à vista, ações. Então vamos supor que naquela operação, eu não vou fazer essa continha, tá, pessoal? Depois vocês fazem as continhas, mas vamos supor que eu tive R$500 de prejuízo. Eu vou lançar esse prejuízo aqui, ó, com um sinal negativo na frente, tá, pessoal? E basicamente é isso. Eu tive também, né, um lucro isento, segundo aquela operação que eu fiz. Um lucro isento aqui, né, nessa venda aqui que eu fiz das ações da empresa B. E esse lucro isento a gente declara em outro campinho da declaração. A gente vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você clica em novo e você vai vir aqui, olha, no código 20. Dá só uma olhadinha aqui qual que é o código 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista, em bolsa de valores, em alienações realizadas até R$20.000. E aí você coloca aqui, gente, o valor do lucro isento que você tem, tá? Esse lançamento aqui, gente, se você fez só vendas isentas durante o ano, vamos supor que no seu caso você não vendeu mais que R$20.000 em nenhum mês. Então, com relação a lucros isentos, você pode lançar tudo de uma vez. Percebam que a Receita Federal ela nem te pede o CNPJ da empresa que você vendeu. Tá? Ela não quer saber quem que você vendeu, se foi ação de Magazine Luiza, se foi ação de Banco Bradesco. Ela quer saber só qual foi o lucro isento que você teve. Tá? E com operações que não ultrapassam R$20.000 no acumulado do mês, você faz assim, os prejuízos você declara com o sinal negativo na frente, lá na aba de renda variável, e os lucros você coloca aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Por outro lado, se você vende mais de R$20.000 por mês, pessoal, os lucros que você eventualmente venha a ter, eles são não isentos. Você tem que recolher imposto de renda sobre eles, tá? Em operações que você não começa e termina no mesmo dia, que são as operações de day trade, esse lucro, ele é tributado em 15%, tá? E aqui a gente não vai falar de day trade, tá? Quem é meu aluno sabe que eu sou contra day trade, né? Dentro do curso Investindo Zero, em que eu ensino os alunos a investir na prática. Eu mostro pra eles que day trade é uma furada, tá? Eu sou contra day trade, então que a gente nem vai tocar no assunto day trade, tá? E se você, então, faz operações, né, que não sejam de day trade, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre os lucros obtidos, né? Nas vendas acima de R$20.000. Então, vendeu mais de R$20.000, pessoal, tudo que você tem de lucro, né, naquelas vendas todas que você fez, você tem que recolher imposto de renda. E aqui no caso, né, eu fiz aqui uma venda, eu me dei o trabalho proposital de fazer essa venda para mostrar para vocês. Em setembro, eu fiz uma venda, né, eu vendi 500 ações da empresa C, sendo que o meu preço médio era de R$78, e eu vendi a 85, né? Então, eu fiz uma venda de R$42.000, ou seja, ela é acima de 20 mil. E esse lucro que eu tive com essa venda, gente, ele é um lucro não isento, tá? Eu vou ter que apurar qual que é o lucro que eu tive, né? Você vai multiplicar, né, 500 ações vezes o preço médio de compra. Depois vai fazer 500 ações vezes o preço médio de venda. E vai ver qual que é a diferença que você teve nessa operação, qual que foi o ganho. E esse ganho, pessoal, incide imposto de renda de 15% sobre ele. Vamos supor que nessa operação aqui, não isenta, né, eu tive um lucro de R$500. Tá? Se eu tivesse feito só essa operação no mês de setembro, você viria aqui na sua declaração, lá na parte de renda variável, você viria aqui no mês de setembro e você colocaria aqui operações comuns, né? R$500 de lucro. Daria um enter e aí o próprio programa já te aponta que você tem imposto devido aqui, né? Alíquota de 15%. Mas por que eu não tô pagando imposto, gente? Por que não tem nenhum imposto devido aqui pra mim? Porque lá no mês de junho eu tinha declarado um prejuízo, lembra? Se eu vier aqui tirar esse prejuízo e voltar lá no mês de setembro, vocês vão ver que agora eu tenho imposto a pagar de R$75, tá? E então o próprio programa da Receita ela já te fala que você tem que pagar esse imposto. E esse imposto ele tem que ser pago até o último dia útil do mês subsequente à venda. E se você então não faz essa apuração mensal, pessoal, e você descobre só na hora de fazer sua declaração de imposto de renda, né, nos meses de março e abril que você tinha que pagar, você vai pagar, né, com juros, com multa. Por isso que é interessante, principalmente se você faz vendas acima de 20 mil e tem lucro, que você faça suas apurações mensais para que você recolha o imposto, né, dentro do prazo correto e não pague juros e multa. Mas percebam, pessoal, que aqui em setembro eu coloquei que eu fiz uma outra venda, né? Então, como eu vendi mais de R$20.000 no mês, né? As minhas operações, elas são não isentas, mas aqui eu ainda tive uma venda e um prejuízo. E quando eu faço vendas que tem lucros e prejuízos dentro de um mesmo mês,
e essas vendas ultrapassam 20 mil reais, a lógica não é a mesma de quando a gente estava fazendo vendas isentas, né? Em que eu declaro o lucro lá em rendimentos isentos e que eu declaro o prejuízo na aba de renda variável. Quando eu ultrapasso 20 mil reais dentro de um mesmo mês, eu tenho que apurar o resultado líquido do mês. Então, eu vou apurar o lucro que eu tive aqui, eu vou apurar o prejuízo que eu tive aqui e o que resultar de lucro, que aí sim eu vou lançar aqui na aba de renda variável. Então, vamos supor que nessa simulação minha, eu tive 500 reais de lucro aqui e 100 reais de prejuízo. Então, o meu resultado líquido, qual que é, pessoal? 400 reais. E é, então, sobre esses 400 reais, que eu vou preencher aqui o mês de setembro, né? E que eu vou, então, formar a base de cálculo do meu imposto, tá? Quando a venda é isenta, eu ponho o lucro lá em rendimentos isentos não tributáveis e ponho o prejuízo aqui na aba de renda variável com sinal negativo na frente. Quando a venda é superior a 20 mil reais dentro do mês, pessoal, eu faço a apuração já dentro do mesmo mês. Eu apuro o resultado líquido e se o resultado líquido for positivo, eu lanço ele aqui em operações comuns. E se ele for negativo, eu coloco o sinal na frente, vamos supor que eu tive um prejuízo de 100 reais e coloco ele aqui, tá certo? E você vai fazendo, gente, isso mês a mês na sua planilha, tá? E aí, o próprio programa da Receita, ele te fala, então, se você tem imposto a pagar, né? Vamos colocar aqui que o meu resultado líquido do mês, né, em operações não isentas, foi de 500 reais. E aí, o próprio programa, então, ele acusa pra gente que eu tenho 75 reais a pagar. Se em meses anteriores eu tivesse informado o prejuízo, né? Se eu tivesse colocado aqui que eu tive menos 100 reais de prejuízo, né? Menos porque os prejuízos sempre tem que vir com um sinal de menos na frente. Se eu tivesse colocado aqui, pessoal, que eu tive 100 reais de prejuízo, percebam que se eu voltar lá em setembro, pessoal, tá? O resultado negativo do mês anterior, ele vai abater, né, a base de cálculo do imposto de renda. Em vez de pagar 75, eu vou pagar só 60 reais. Então, por isso que é interessante você informar os seus prejuízos, tá? E basicamente, gente, esse é o raciocínio que você tem que fazer quando você compra e vende ações, tá? Fundos imobiliários é um raciocínio diferente. Eu vou fazer um vídeo só para fundos imobiliários que também vai entregar essa playlist. Então, fiquem de olho que vai ter vídeo só sobre fundos imobiliários, tá? E aí, gente, a gente pensou na parte, né, de declarar em bens e direitos. Agora, a gente viu a parte de declarar, né, quando você compra e quando você vende. E tem uma terceira parte, que é quando você recebe juros sobre capital próprio e dividendos, tá? Quando você recebe juros sobre capital próprio e dividendos, você recebe, pessoal, uma cartinha, um informe do banco escriturador. Eu até tirei foto aqui de um informe para vocês verem. Quando vocês têm ações, pessoal, vocês recebem no seu endereço um informe do banco escriturador. Aqui, ó, que eu até mostrei aqui pra vocês, tá? É uma cartinha que você recebe no seu endereço. Se você não recebeu essa cartinha no seu endereço, você pode pedir pro banco escriturador para ele te fornecer esse documento, tá? E toda ação de empresa, pessoal, ela é escriturada por um banco. Os 3 maiores bancos que a gente tem são o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil, tá? Esses são os 3 maiores bancos escrituradores. Então, se você, por exemplo, tem ações de Magazine Luiza é escriturada pelo Banco Itaú. Então, você vai ter que ir lá no Banco Itaú e pedir o seu informe de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda, tá? E nesse informe, você tem, então, discriminado todos os dividendos e juros sobre capital próprio que você recebeu durante o ano. Então, vindo aqui, olha, esse aqui não é um informe meu, tá, pessoal? De novo, eu peguei um documento de outra pessoa justamente para vocês não ficarem influenciados, né? Não quiserem copiar minha carteira de investimentos. E aí, aqui mostra, gente, que eu recebi dividendos da empresa número 4. Empresa número 4, qual que é? A Breteis, né? A nossa própria bolsa de valores. E eu recebi R$16,37 de dividendos dela. Então, eu tenho que vir aqui na minha declaração, né? Dividendos são rendimentos isentos de imposto de renda. Então, eu venho aqui em rendimentos isentos ou não tributáveis, tá? E eu vou criar um campo novo e eu vou declarar esses rendimentos que eu recebi, tá? Você vem aqui no código 9, rendimentos, né? Lucros e dividendos recebidos. Tá? Você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor que você recebeu. E esses dados, pessoal, estão todos aqui, tá? O CNPJ da empresa tá aqui, tá? O valor que você tem que declarar tá aqui, R$16,37. E o nome completo da empresa tá aqui, B3 SA Brasil Bolsa Balcão, tá certo? E é isso que você tem que declarar. Se você recebeu juros sobre capital próprio, a lógica de declaração é a mesma. Só o campo que vai mudar. Em vez de vir aqui em rendimentos e não tributáveis, código 9, você vai vir em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, vai criar aqui um campo novo, vai vir aqui, ó, juros sobre capital próprio, código 10, e aí você preenche de novo com o CNPJ, com o nome da fonte pagadora e com o valor que você recebeu, beleza? Basicamente, pessoal, é isso que a gente tem que fazer com a nossa declaração de imposto de renda quando a gente compra e vende ações. Preencher a nossa situação patrimonial em 31/12,
Se você faz vendas, né, apurar se são vendas isentas ou não e declarar os lucros e prejuízos. E se você eventualmente recebeu dividendos e juros sobre o capital próprio daquela empresa, você declarar em rendimentos isentos e não tributáveis ou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Lembrando que cálculo para fins, gente, de imposto de renda, no que tange ações, você sempre vai utilizar preço médio, tá? Na parte de bens e direitos, você utiliza preço médio. Na parte de venda de ações, você também vai apurar, né, os lucros e prejuízos obtidos com base no seu preço médio, tá, pessoal? Eu sempre falo com os meus alunos do treinamento Investindo do Zero que não basta saber investir, você também tem que saber declarar, né? E é isso que eu me propus, né, a mostrar para vocês nessa série de aulas que só está começando agora, né? Se você ainda não viu a playlist de imposto de renda, assista a playlist completa aqui no meu canal do YouTube. E não deixa, pessoal, de curtir esse conteúdo para prestigiar esse trabalho que eu tive para trazer todo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Não deixa de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E espero vocês na próxima aula sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda, em que a gente vai abordar os fundos imobiliários, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários ou me chama lá no direct do meu Instagram. O meu Instagram é o @asofriabreu. Um grande beijo e até a próxima aula.